Cura da obsessão. Quem quiser estudar, orar, cumprir com os próprios deveres e trabalhar em auxílio dos outros, principalmente daqueles que atravessam dificuldades e provações maiores que as nossas, alcança libertação e tranquilidade. Com certeza, porque os nossos adversários desencarnados são sensíveis às nossas palavras, mas só se transformam para o bem com apoio em nossas próprias ações. Chico Xavier. Sem fazer disso motivo de pânico, o homem precisa considerar a possibilidade de contar com adversários domiciliados no mundo espiritual. Na maioria das vezes, estes espíritos são os nossos conhecidos, gente que conosco conviveu nesta ou em outra existência e que guardou algum ressentimento por algo que lhe fizemos e ainda não foram capazes de nos perdoar. Eles não nos querem felizes, porque eles mesmos também não estão felizes presentemente. Sofrem e por isso querem nos fazer sofrer. Como impedir que eles nos atinjam? Qual seria o método mais eficiente de defesa espiritual? Chico Xavier expõe a receita espírita: estudo, oração e trabalho ao bem. Precisamos estudar as coisas relacionadas ao espírito, tanto quanto estudamos os mais variados aspectos da vida material. Há muita gente letrada, pós-graduada, falando vários idiomas, mas espiritualmente analfabeta. Pouquíssimas têm respostas para as grandes questões da vida. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou após a morte? O que é a vida na Terra? Que missão me cabe realizar enquanto aqui estiver? Chico faz a menção ainda à oração como terapia defensiva contra o assédio do mal. Quem ora eleva seu padrão de energia, pairando em faixa superior àquela onde se encontram nossos desafetos. É como mudar a estação de rádio. Giramos o botão de sintonia e passamos a captar outra onda. Quem faz da prece um hábito, fica sintonizado na estação transmissora divina, não captando ondas de frequência inferior. A receita termina com o remédio do trabalho, no bem. Ao ocuparmos nossa mente no desempenho reto de nossas tarefas, fechamos espaço para sugestões infelizes que partem de seres desencarnados. E quando nós realizamos esse trabalho no bem, que beneficia aqueles que passam por dificuldades maiores do que as nossas próprias dificuldades, nós sensibilizamos os inimigos astrais pelos nossos exemplos de amor e abnegação, pois mostramos a eles que somos criaturas esforçadas no bem e que se no passado estivemos caídos no mal, hoje estamos nos levantando a fim de repararmos os próprios equívocos pelas asas da caridade. Dentre todas as receitas que andam no mundo para a cura das obsessões, as prescrições de Chico Xavier foram tiradas diretamente do Evangelho de Jesus e por isso carregam as genuínas forças de libertação de nossos vínculos com as trevas. É só experimentar. Então, aqui o ensinamento, Chico está dizendo a cura da obsessão, né? O que fazer quando nós somos encontrados por esses espíritos que nos obsidiam com alguma crítica, com alguma dor, com alguma falha, com algo que nós fizemos de errado numa outra encarnação ou até mesmo nessa encarnação, pessoas que têm ressentimento, pessoas que desencarnaram com raiva, com ódio, e muitas vezes a gente não sabe por quê, porque às vezes não tem nada a ver, na maioria das vezes, com a encarnação atual. Então são espíritos que nos encontram por estarem infelizes, por não serem capazes de perdoar.
Por isso que é importante que nós pensemos mais a respeito do perdão. Por que perdoar é importante? Porque quando nós desencarnamos numa condição ressentida, com raiva, ódio, com sede de vingança, com mágoa, vocês acham que nós vamos nos tornarmos o quê? Obsessores também. Então, essas pessoas que hoje nos obsidiam espiritualmente, que nos cobram ações do passado, que nos cobram malfeitos aos quais nós fizemos, elas não são diferentes de nós. Nós também já fizemos isso em uma proporção muito maior, né? E muito mais cruel. Nós já fomos obsessores. E não é porque hoje a gente procura um pouco mais de aproximação com a espiritualidade, com o autoconhecimento e com Deus, que a gente está livre. Se nós não fizermos esse processo, esse autoprocesso de perdoar, de buscar um momento que a gente sabe que muitas vezes não é do dia para a noite, em perdoar as pessoas enquanto nós estamos encarnados. Porque se nós não fizermos esse processo de começar o processo de perdão, nós vamos desencarnar e imediatamente nós vamos ser obsessores. Então esses espíritos, né, que hoje se encontram nesse estágio de escuridão, né, de raiva, e que muitas vezes nos encontram, eles são exatamente o nosso espelho, caso nós não fizermos esse desenvolvimento de aprender a perdoar. Então não é porque a gente tem um pouco mais de conhecimento, estamos buscando a espiritualidade, que se a gente não fizer essa transformação interior, a gente vai ficar de boa quando a gente desencarnar. Não. Nós temos que resolver os nossos processos. E um deles é perdoar. Olha, eu perdoo, mas eu quero essa pessoa bem longe da minha vista, do outro lado do mundo. Não, isso não é bem um perdão, né? Isso é uma condição, um auto-engano que você está desenvolvendo para que a sua consciência fique mais tranquila diante dessas verdades eternas. Não, o perdoar. Primeiro que, né, você tem que fazer o processo de auto-perdão primeiro, que está dentro do autoconhecimento. Então você tem que se perdoar também de um dia ter sentido raiva, de um dia ter sentido vontade de se vingar, de um dia ter feito algo ruim a alguém, desde que você se lembre, o que você não se lembra também, pedir perdão, mas você tem que se auto-perdoar primeiro, entender que também você está num processo de aprendizado e é um espírito errante, e começar a fazer esse processo, se libertando destes malefícios que é o ressentimento, a mágoa, o ódio, a vingança. Quando você faz essa prática, você sai da sintonia, como o ensinamento explica, é como se você mudasse a estação do rádio. Então, aquele espírito que estava conectado com você, né, ressentido, magoado, é porque você também alimenta isso por alguém, por alguma situação. Então, houve ali uma sintonia de pensamento. Então, quando você inicia esse processo, né, de auto-perdão, de perdoar as pessoas e situações, lembranças dessa vida e de outras que também vocês não se lembram, quando vocês iniciam esse processo, vocês saem da sintonia mental, vocês entram numa outra vibração, numa outra estação, e esses espíritos que acompanham, que buscam de alguma forma nos fazerem felizes, eles não nos enxergam mais.
porque a nossa lapidação, o nosso esforço quanto às nossas leis morais, quanto ao a nossa evolução, o nosso melhoramento, vai fazer com que eles não nos encontrem mais. E aí então é onde nós conseguimos fazer também algo por esses espíritos, provocando também a mudança desses espíritos através dos nossos irmãos socorristas do espaço, quando a gente faz esse processo e vai libertando também esse obsessor, que na verdade nem sempre, né, a gente fica naquela, nossa, que eu passo por muitas obsessões espirituais. Não, mas nós não somos vítimas, nós também já fizemos isso, e a gente tem que entender isso. É uma cadeia, e alguém tem que iniciar esses cortes, né, desses processos, porque eu faço para... Como é seu nome? Diogo. Eu faço algo de ruim nessa vida para o Diogo. Eu encho o coração do Diogo de mágoa, de raiva, de ódio, e o Diogo desencarna e eu continuo aqui. Passe um tempo, pode passar até algumas encarnações, de repente o Diogo me acha novamente em condição de espírito e começa a me obsidiar. Aí eu encontro o Diogo numa condição de encarnado novamente e faço para o Diogo, tanto em espírito quanto encarnada, a mesma coisa. O Diogo faz para mim a mesma coisa que eu fiz, e isso vai virando uma cadeia. Ninguém para, porque hoje ele se sente vítima, mas ele já foi culpado, digamos assim, né? Ele já foi algoz, né? E amanhã ele é o algoz, eu sou a vítima, e assim nós vamos trocando de papéis, e um querendo acabar com o outro. Então, enquanto os processos de obsessão, que não são né? Nós temos aí muitos, alguém não resolver essa parada e tomar decisão de se autoconhecer, de perdoar, de trabalhar em função da melhora desses espíritos e principalmente da minha melhora, isso não acaba nunca, né? Nós temos obsessores de milhares de anos, muitos casos. Por quê? Porque nós somos assim, ó. Hoje ele me faz, amanhã eu faço para ele. Hoje ele me faz, amanhã eu faço para ele. Hoje ele me faz, e cada encarnação é colocado próximo, em condições de convivência próxima, para ver se reajusta isso. Mas, como se hoje, né, a gente já tem dificuldade em lidar com esses sentimentos, imagina 1000 anos atrás, como que era, né? Era bem aquela lei de Galeão, né? Olho por olho, dente por dente. Então, nós, humanoides, né, a gente não tem na lembrança o que nós temos no nosso subconsciente, de todas as nossas personalidades. Nós recebemos esse bloqueio porque, se nós soubéssemos quem nós somos e o que nós fizemos, talvez não, com certeza nós não iríamos resistir. Então, como é que eu posso perdoar? Como que eu posso pedir perdão se eu não lembro do que eu fiz? Não, porque nós não temos essa condição, né? Então, na verdade, é algo muito bom que a criação nos deu, né? Que o Criador nos deu, nos forneceu, que é a não lembrança, o esquecimento, para que através do esquecimento a gente pudesse dar os passos rumo à evolução. Um dia nós vamos nos lembrar, né? O que hoje para nós é totalmente obscuro, nós vamos nos lembrar. Mas para isso a gente tem que dar alguns passos, né, rumo à evolução. Entre os passos, o perdão é algo importantíssimo e que faz parte da reforma íntima, da transformação
e da mudança que tem que partir de mim para que todos possam, de alguma forma, serem transformados. Porque se o sentimento é meu, se sou eu que estou sentindo, sou eu quem tenho que fazer alguma coisa. Já dizia Emmanuel, quando alguém tem algo contra você, é problema dele, digamos. Mas quando você tem algo contra alguém, o problema é seu. Então nós temos que ir nos modificando, fazendo a nossa mudança para que a nossa volta seja transformada. Bom, esse é o caso de obsessões por espíritos, mas existe uma obsessão muito mais prejudicial à nossa evolução, que é a auto-obsessão. É quando nós nos obsidiamos, nos desequilibramos e vivenciamos toda essa problemática da vida e nos enveredamos aí por vários sintomas de desajustes que nos levam muitas vezes às salas de terapias, né? Às salas de psiquiatras, enfim. Por quê? Por que nós estamos hoje em alta procurando esses recursos? Porque nós estamos nos auto-obsidiando com as nossas emoções desequilibradas. Então, quando nós não temos equilíbrio das nossas emoções, nós nos desequilibramos, nos auto-obsidiamos. E o que isso agrava? É só as minhas emoções, do que eu vivo, as minhas dificuldades, os meus relacionamentos interpessoais, de trabalho, afetivo, que desencadeou toda essa problemática? Não, gente, a gente tem também os agravantes das nossas outras personalidades. Eu não acabei de dizer que nós não temos como lembrar quem nós fomos, para que a gente possa dar os passos à evolução e progresso. Mas no nosso subconsciente está tudo registrado. Então nós temos as personalidades antigas, que em dado momento da nossa vida, devido às nossas emoções desequilibradas, elas se sobrepõem. São personalidades que se sobrepõem, porque fazem parte de você. Você foi aquela personalidade. Você vivenciou situações. E que em dado momento, né, e isso é no caso de encarnados, nesse momento que nós temos que reajustar, elas vão se sobrepondo aos nossos desequilíbrios atuais, da nossa personalidade atual. E das outras, né, das subpersonalidades que nós criamos junto com a atual e as antigas. Então, tudo isso vai fazendo um redemoinho de emoções. Venha do passado, que se sobrepõe a alguma reação emocional atual, né? Temos também a obsessão de desafetos desencarnados. Nós temos as obsessões de vivo para vivo, que também ela é bem terrível. Eu diria que pior também do que a do desencarnado, né? E tudo isso vai fazendo e vai desequilibrando as nossas emoções e nos leva para todos buscar esses recursos, que é a terapia, depressão, síndrome do pânico e tudo mais. O que isso realmente é porque nós estamos com as nossas emoções desequilibradas. Existe um ponto que é o despertar da consciência, que quando nós nos desprendemos desses sentimentos, como a mágoa, né? Quando nós vamos fazendo esse trabalho de limpeza interior, ressentimento, quando nós nos perdoamos, quando a gente entende que pessoas que fizeram algo para nós no passado, ela viveu aquele momento, foi uma situação, né? Que nós também, se fizermos algo de mal, de ruim, talvez
naquele momento nós estávamos nessa sintonia, mas que nós precisamos entender, nos perdoar e procurar sair dessa vibração, dessa sintonia que nós chamamos de refugada já. Não são essas emoções em desequilíbrio, essas cobranças que a gente faz às vezes sem nenhuma razão de ser, onde a gente faz de nós mesmos, né? A gente procura nos cobrar de coisas e perdemos tempo com outras que poderíamos estar avançando. Então, quando nós temos que nos ir libertando desses cordões energéticos, que vai trazer esse retardamento emocional e evolutivo, e a gente acaba que dentro desse rol de emoção desequilibrada, atraindo mais cordões ainda. Porque a gente começa a ter atitudes sufocadas, né? Então a gente começa ou a não fazer o que deve ser feito, né? A gente espera que o outro mude, que a situação mude, que os ares mude, que a oportunidade chega, e a gente não faz nada, né? Então, quando a gente recebe um não consegue lidar com a contrariedade devido a todo esse desequilíbrio, a gente já cria um cordão ali mais nocivo. Então, nós temos que ir resolvendo essas questões do autoconhecimento. Isso é o caminho, é mais curto para podermos resolver esses processos de emoções desequilibradas que nós estamos vivendo na atualidade. Né? Se nós fazermos uma reflexão baseada nas pessoas mais antigas, de há muitos anos, por exemplo, há 40, 50 anos atrás, não se ouvia falar tanto em depressão, em suicídio, né? Sempre existiu, mas não com tanta ênfase que nós ouvimos na atualidade. Né? Tantos casos de desequilíbrios emocionais voltados para problemas eventualmente psíquicos e de ordem mental, vamos dizer assim, que demanda aí o pensamento sem estrutura e em deformidade. E o que são isso? São, primeiro, porque nós estamos num momento em que nós precisamos fazer algumas mudanças e fazer algumas escolhas e nos forçar a sermos melhores. Nós estamos próximos de um grande evento da transição. Então, todos nós estamos vivenciando essas personalidades que estão vindo uma atrás da outra na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Né? Nós estamos vivenciando isso, porque é um momento. Então, nós temos que ir queimando isso e transmutando isso, né? Entendendo esse processo, para que a gente possa, de fato, vivenciar esse momento de transição com êxito, né? Com bastante êxito, e não com um desequilíbrio que está nos levando à busca de tanta ajuda alternativa. Tá, que são ótimas e devemos procurar, sim, mas para que a gente encontre o caminho de nos autoconhecer e de nos aceitar e de nos perdoar. Então, as terapias, a medicina alternativa ou a medicina científica, não importa, vai nos trazer, vai ser uma muleta para que nós busquemos esse ponto do autoconhecimento e da transformação, né? Nos libertando de todas essas personalidades e todas essas dores emocionais que vêm acontecendo conosco. Então, a auto-obsessão são você cultivar
essas emoções, esses sentimentos, essas personalidades, sem tomar aí o caminho do autoconhecimento e da cura emocional. Isso só é possível, claro, sozinho nós não vamos conseguir. Nós temos sim que ter, além de todos esses recursos que nos é dado, né, pelas grandes inteligências, que são as medicinas, as alternativas todas, nós temos que nos aproximar da espiritualidade e de conhecer, nos aproximar do Evangelho de Jesus, conhecer esse avatar, quem é esse grande comando, que é o responsável pela Terra. Né? Quem é essa pessoa que está aí no comando dos grandes avatares, do amor, da transformação, da evolução. Então, gente, o convite é esse, né? Vamos pensar e nos libertar destes sentimentos que nos atrasam, que nos fazem ser de nós mesmos os nossos obsessores. Ah, mas esses espíritos aí, eles automaticamente vão se separar dos nossos cordões. Inclusive, muitos receberão assistência de também se conhecerem e perdoarem. Mas tem que partir de cada um de nós. E eu digo, enquanto nós estamos encarnados é muito mais fácil. Nós conseguimos fazer esse processo. Desencarnado é mais difícil. Né? Então, vamos procurar, enquanto há tempo, de nos resolvermos com essas questões. Porque depois que a gente desencarna, não que fica impossível, mas fica inviável. Porque eu, antes de qualquer coisa, primeiro, eu preciso ter essa visão, né? Eu preciso ter alguém que me conduza a essa visão. Eu tenho que aprender com a dor, com a pressão consciencial e umbralina de outros sítios. Então, por que vamos deixar para depois? Quando, na verdade, o momento é esse, porque essa é a experiência, essa é a oportunidade que nós temos de resolver todas essas questões. Então, a oração, como fala Chico, é uma grande conexão e de altivez vibratória. Porém, não é tudo, né? Só orar, 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 e a gente não fazer nenhum movimento para isso, não vai surtir muito efeito. O trabalho também, quando eu não sei muito o que fazer nesse momento para poder me melhorar, então, além de buscar toda alternativa positiva, eu tenho que ajudar os outros. Levanto e vou ajudar o outro enquanto eu encontro o caminho da minha ajuda, de me autoconhecer, de perdoar e tudo mais. Basta a nossa sinceridade, a sinceridade das nossas intenções, que nós vamos ter toda a ajuda necessária para fazer essa transição emocional e de vibração e de positividade, nos libertando dessas personalidades, desses obsessores desencarnados e encarnados, de toda essa abertura que eu mesmo dou para que isso aconteça. Né? Nós temos que chegar a um ponto seguinte, já foi dito isso pelo um irmão da espiritualidade, que disse que eu não tenho que ter o que perdoar as pessoas, porque não tenho que me sentir ofendido. Então, as pessoas, tem que chegar a um ponto das pessoas não terem que me pedir perdão, porque não me ofendeu. Então, nós temos que procurar chegar
nesse incondicionamento, né? De início de um amor incondicional. A gente sabe que nós estamos muito distantes, mas a prática, há alguns passos que nós temos que dar. Isso é possível através desses recursos que nós conversamos nessa noite.